aqui é o Mozendia e hoje mais um SempoCast clássico no canal do Sempo. E não podia ser diferente, vamos falar de um tema muito legal, um tema muito divertido, um SempoCast que você vai dar boas risadas. Fãs de anime versus fãs de Tokusatsu. O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Então escute esse SempoCast, ele é bem divertido. Deixa seu like no vídeo, compartilhe com os amigos também. E lembrando que o SempoCast ele é publicado quinzenalmente às sextas-feiras no site do Sempo. Então se você quer escutar um SempoCast novinho, fresquinho, sobre Tokusatsu, você entra no site do Sempo e escuta lá quinzenalmente às sextas-feiras. Beleza? Um abraço! Fala galera, estamos começando mais um SempoCast. Aqui quem tá falando é o Fire e eu sou fã de anime, toku e entre outras coisas. Eu sou o Mozendia, eu odeio animes novos, mas gosto dos tokusatsus novos. Alexandre? Aqui é o Alexandre e hoje nesse cast eu vou ser a Suíça. Vai ser o quê? A Suíça. Vou ser neutro como na guerra. parcial e neutro como a Suíça. Pior introdução ever, cara. Ah, se catar. Como vocês podem perceber, a gente vai fazer hoje um cast sobre um tema polêmico. E para isso a gente trouxe dois convidados, um deles já participou do cast, com vocês, Alexandre Nagado. Olá, tudo bem? E também um cara que é muito famoso, que eu não sabia que ele era ele mesmo, o Sr. Kenshin. Sim, eu sou famoso num raio de, sei lá, 1,5 km. Mais do que a gente. Olá pessoal, e eu quero pedir desculpas que eu vou ser responsável pela maioria dos Rider Kicks do próximo SempoCast. Verdade. E como vocês podem notar, o tema hoje vai ser anime versus Tokusatsu, os fãs, o que eles acham, porquê da briga, quem gosta mais do que. Muito bem, o primeiro tema que eu queria levantar aqui é como a gente vai falar de anime ou anime, gente? Eu falo anime. Tanto faz. Não, é anime. A pronúncia correta é anime. Anime. Ah, Anime uma porque vem de questão animation. Só no Brasil que falam anime. Então beleza, Tem um motivo pra isso, depois eu explico se der tempo. beleza. Deixa eu só tirar uma dúvida, é meio idiota a minha dúvida, mas olha só, aconteceu no anime Naruto, quando ele foi dublado aqui no Brasil, que eles estavam chamando de Sasuke, Naruto e Sakura. Uhum. Só que a Sakura é a mesma Sakura de Sakura Card Captors e a mesma Sakura de Street Fighter e de outras séries, Sakura. Por que na dublagem eles cismaram de colocar Sakura? Foi pra tentar puxar pra esse lado do anime? Não, Sakura é o nome original. Tem muitas palavras que no Japão são oxítonas. Aqui o pessoal teima em puxar pra paroxítona. Então por isso que anime vira anime, Yakuza vira Yakuza. É só no Brasil que se fala Yakuza. Então Nossa, acabam virando novas palavras aqui no Brasil. Então, bem. explicado. Mas é uma coisa também, né? É um neologismo que foi tão repetido porque acaba sendo aceito. Aí o professor Pasquale fala que a língua é um instrumento dinâmico. Então tudo bem, aqui no Brasil se fala errado, mas o errado aqui é certo, porque a maioria fala errado. Então acaba tornando No certo. Brasil, muita coisa errada é o certo, então... Mas eu tenho que tomar cuidado, né? De fazer a pronúncia correta, né? perante um público mais esclarecido, vigiar isso aí e explicar, né? Já Mesma vamos coisa- adiantar os ouvintes, né, que pode ter umas pronúncias erradas durante a gravação. Então vamos lá. Levantando então essa questão, como a gente vai falar de anime e Tokusatsu, queria levantar. Primeiro a gente teve mangá, né? Então, de onde surgiu o mangá? Por que surgiu? No Japão tem uma tradição de desenhos cartoonizados, mais estilizados, que vem desde o século VII, século VIII. No século XII já era bem forte essa tradição de imagens cômicas, né? E aí no século XVIII para o XIX, o termo mangá foi criado. O artista plástico Katsushika Hokusai fazia gravuras muito famosas, como aquele do Vagalhão de Kanagawa. Ele também fazia ilustrações cômicas. E esses desenhos cômicos ele chamava de mangá. Seriam desenhos divertidos. Até então não havia um nome específico para designar os cartoons. Então mangá era usado para caricatura, para charge, para cartoon, qualquer desenho
humorístico de bonequinhos, tá? Então, assim, ao pé da letra seria realmente desenhos humorísticos, a tradução de mangá? Sim, o que seria na verdade o nosso cartoon. Entendi. Quando o Japão começou a ter contato com a imprensa ocidental, aí já no começo do século XX, já foram aparecendo as primeiras tirinhas, ainda com influência americana no traço, americana e europeia. E assim as primeiras histórias em quadrinhos, revistas de quadrinhos no Japão, isso já em 1920, 1930, seguiam um formato que lembravam cartoons americanos, cartoons ocidentais. O mangá começou a ganhar essa forma que a gente conhece, de olhos grandes, narrativa cinematográfica, isso nos anos 40, com o desenhista Osamu Tezuka. Ele começou a misturar várias influências, que iam desde desenho Disney, passando por influências de teatro tradicional japonês, e filmes que ele assistia. Ele começou a criar um estilo narrativo mais cinematográfico, e com desenhos mais expressivos. E aí o mangá começou a ganhar essa forma que a gente conhece hoje, né? Aí começou a influenciar muitas gerações de artistas, tanto no desenho quanto nas temáticas. O Tezuka foi pioneiro na criação de mangás específicos para meninas, mangás para adultos. Então ele é a base da indústria de mangá. E geralmente as temáticas eram mais engraçadas mesmo? Ou foi assim, teve uma transição muito notória para outros temas mais densos, ou trágicos, ou drama, não sei? O Tezuka, ele misturava muito humor com drama. Se pegar uma das obras mais importantes dele, Ribbon no Kishi, A Princesa e o Cavaleiro, mistura todos os elementos de romance, drama, aventura, ação. Era basicamente um mangá para meninas, mas tinha características para agradar vários tipos de público. Né? Vamos aproveitar que você já citou aí A Princesa e o Cavaleiro e vamos passar para a origem do anime. Princesa e o Cavaleiro é um anime clássico, eu acho que todo mundo que gosta e que fala que gosta deve assistir e pelo menos conhecer. É assim, um dos melhores roteiros já feitos. Então, os primeiros animes realmente vieram de adaptações dos mangás? Não. Na primeira metade do século XX, algumas produções já foram feitas, independente de mangá, na adaptação de lendas, trabalhos experimentais mesmo. Curta-metragens, médias-metragens. Foi uma fase muito experimental da animação no Japão. E, novamente, seguindo moldes ocidentais, mas tentando encontrar uma identidade própria. Como indústria, ou seja, uma produção em massa, começou em 58, quando a Toei Doga, né? Doga era como as animações eram chamadas. A Toei criou um departamento de animação e montou um longa-metragem, chamado A Lenda da Serpente Branca, Hyakujaden. Foi até lançado no Brasil em vídeo, né? Nos anos 80. Até então as exibições eram bem mais restritas, né? Era uma coisa muito mais autoral e experimental. Na verdade tem um registro de animação de 1910. E nos começo dos anos 60, os animes foram para a televisão. A primeira série com personagem fixo foi o Astro Boy, de Tetsuwan Atom, que é a criação do Osamu Tezuka. Então a indústria de anime para televisão, que é quando marca mesmo o anime como um produto de massa, foi essa época. Né? Ô Alexandre, fugindo rapidinho da pauta, você gostou do filme do Astro Boy? Eu não assisti. Ah, não assisti. Eu assisti. E aí, o que você achou, Kim? Cara, eu achei uma droga. É mesmo? Não é nem assim por uma questão assim de... Não é anime, essas coisas. É que ele realmente é ruim, cara. Entendi. Fraquíssimo. Não fala isso não, que eu fico até triste, que eu tô aguardando demais o filme do Gatman. Você sabe que o do Gatman foi cancelado pra fazer esse Astro Boy. Olha, é não ruim pra sabia. cacete. Tá. O Alexandre, que é o mesmo criador de Gatman, é o mesmo criador de Speed Race, correto? Sim, pra mim, né? Quem gosta de Tokusatsu Super Sentai tem que assistir Gatman, porque Gorendia foi inspirado em Gatman. Eu gostei demais do Gatman. Ele passou uns anos atrás no Cartoon Network. Ele não era nem apresentado como Gatman, assim como G-Force. Entendi. Assim, não confunda com o filme de hamsters. Então teve essa origem que o Alexandre explicou aqui pra gente, do anime. Tem alguns animes, assim, além do Princesa do Cavaleiro, clássicos, que eu acho que todos devem pelo menos assistir. Akira, Gatman, Speed Racer, Shurato e outros recentes também que são bem interessantes. Não pode esquecer do Yamato. Yamato, com certeza. Yamato é provavelmente o anime mais importante da história. Qual o sentido? O primeiro longa-metragem do Yamato, ele gerou o chamado Yamato Panic, e gerou o primeiro anime boom na indústria japonesa. Então, os universitários, as mulheres, descobriram o Yamato.
o pessoal fazia fila no cinema para assistir. Quando o segundo longa-metragem do Yamato foi lançado, quebrou todos os recordes de bilheteria. Isso impulsionou toda a indústria. Yamato teve algum outro nome? Patrulha Estelar. Patrocinado em português. Trulli, agora que eu tô lembrando. Para sair a versão live action, para estrear no Japão em dezembro e no Brasil estreia em janeiro, interessante o pessoal Tá procurar. excelente. Outra obra do Meiji Matsumoto, que é o mesmo autor do Patrulha Estelar, é o Capitão Harlock. É, muito bom. Ele Teve já tem uma longa-metragem carga de drama bem maior. E só dar o meu pitaco aqui, que vocês falaram de alguns animes bastante importantes. Eu tenho que lembrar de um que eu assistia quando fiquei mais velho, procurei assistir de novo, que é Macross. Apesar de poucos episódios. Macross, Detonator Orgon. O Macross, ele causou o segundo anime boom. Tem uma história muito marcante na animação do Japão. E depois quando ele foi para os Estados Unidos, né, quando os americanos compraram o Macross e mais outras duas séries para transformar em Robotech, eu acho que foi a partir daí, eu não sei se estiver enganado, o Nagano, por favor, me corrija, mas eu acho que foi a partir do Robotech e os americanos passaram a ter contato de massa com o anime, com a forma de fazer animação japonesa. Antes disso, o Speed Racer tinha sido sério. Talvez o Speed Racer seja o anime mais conhecido no mundo inteiro. Tem razão, verdade. Tem até o live americano que, apesar de ter distorcido a história toda, eu achei muito interessante. Me diverti no cinema assistindo ele. Vocês vão até me bater, né? Macross teve influência no Transformers? Ou não? Acredito que sim. No meu pouco conhecimento de anime e de tokus, eu sempre vejo o japonês com uma cultura do robô gigante quase desde o início. Então eu acho que o Macross, que é as naves que se transformam em robôs, eu acho que é cultural, velho. Já tem um mangá que eu não vou lembrar agora o nome, com um robô gigante japonês, na época da guerra, na época da Segunda Guerra Mundial. Aí no comecinho dos anos 70, o primeiro robô gigante tripulado, né? O Mazinger. Não, o Mazinger é legal. Eu não tava lembrando. Lembrei do anime que eu queria falar, que é o Guyver. Qual? O Guyver. Guyver. É o E- Guyver. Guyver. Filme live action. Então, Tem o dois filme filmes. americano, tem o japonês, né? São dois filmes americanos. Eu vi um dos volumes só faz muito tempo. Mas é bom, vamos ver isso. O americano eu nunca assisti, tem até essa curiosidade pra ver se é interessante. Misture Kamen Rider com Gosma e sangue. E o Luke Skywalker. Tem algum outro anime que vocês sugerem pro pessoal colocar na lista? De indispensáveis? Olha, vai muito do gosto da pessoa. né? É. Por exemplo, um que eu recomendo é o Hokuto no Ken, que creio eu que ele foi tipo um dos pilares dos animes de ação, com violência. Mad Max purinho. E se você não tem preconceito com traços, que é o anime de 1970, veja cabeças explodindo, ossos quebrando, cabeças sendo arrancadas e um cara fazendo várias vezes. Eu acho que essa é idiotice. O cara que fala que é fã de anime ou assiste, fala que eu não assisto a série porque o traço é ruim. Traço, Então, você está sendo generoso, porque normalmente as pessoas não falam nem traço, as pessoas falam gráfico. Eu já vi isso. tá acostumado hoje que as séries são feitas, eu acho que os caras nem usam mais lápis pra colorir. É tudo colorido digitalmente. Então o cara faz tudo no computador direto, errou ali, dá uma trabalhada no computador. Ctrl Z? E aquele anime fica lindo. Você quer saber, Mozart? Eu não acho que os animes atuais tão bem acabados como os de antigamente. Sinceramente. Por exemplo, tem fóruns de discussão sobre animação que mostra até certos frames que estão totalmente mal feitos. Ainda por cima que agora, a moda agora é terceirizar na Coreia, né? Eu não sei se realmente por ter essa facilidade digital, então o que tiver de problema corrige no digital, né? Talvez seja isso, eu não sei. Então fica uma coisa meio... Eu recomendo que procurem até... Deve ter no YouTube. Mostra os erros do traço. A luta do Naruto contra o Pain. Que tem aras lá que fica totalmente desproporcional e braço estica igual Dalsin, frame por frame, fazendo uma análise. Se tiver curiosidade, procurei. Alexandre e Quentinho, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que antigamente era apenas um desenhista que fazia a série, ou então a equipe era pequena. Hoje em dia não, hoje em dia parece que são 10 desenhistas numa mesma série. Eu não sei como é que é. Não, a produção sempre foi dividida entre várias equipes. Se pegar mesmo animes dos anos 60 e 70, você tem diferença de traço de um episódio para outro. Então, às vezes uma equipe fazia um episódio, outra equipe fazia
fazer outro episódio para conseguir cumprir produção. O autor Então, só dá uma guia, uma base. falando assim do autor que criou o personagem, pro mangá, às vezes ele nem acompanha o processo de produção da animação. São equipes que dividem a produção. Quando eu falei que a Toei começou a produção em massa, foi isso, colocar equipe para cumprir uma produção, para lançamento comercial. E televisão mais ainda. Televisão depende totalmente de equipes numerosas. Entendi. Um anime que mostra bem isso, como é que é um anime feito, se não me engano, é no 6º episódio do Golden Boy, que mostra como funciona. Golden Boy mostra o quê? A produção, você diz? Tem um episódio que é a história de um rapaz, né, que ele decidiu fazer parte da faculdade da vida, digamos assim. Ele vai viajando e, na bicicleta dele, vai aprendendo várias coisas, tendo vários empregos. No último episódio da série animada, se não me engano, ele fez esse bico num estúdio de animações eróticas. E aí mostra que tem o cara que desenha. Então dentro do desenho mostra como desenha, é mais ou menos isso. É, isso. Com meta-anime. É um loop. Aí mostra que todo o processo, tem cara que colore, tem cara que passa pro acetato pra depois fazer animação, tem cara que tira fotos pra fazer animação. Aí no final, né, todas as pessoas que fizeram parte da história vai lá assistir o anime. Entendi. Então só pra gente fechar da origem do anime aqui, se fosse assim, pra gente representar pra uma pessoa que nunca viu anime, 3 animes de 3 épocas diferentes, quais que vocês acham que podia representar bem? Eu acho que o cara tem que assistir Gatman, Akira e Ghost in the Shell. Eu acho que Speed Racer, Patrulha Estelar, ou Zillion. Pra mim, dos antigos, Capitão Harlock, dos anos 80 mais por aí, recomendo o clássico, que é o Dragon Ball Z. No mais atual, daqui a alguns anos, ele foi uma ótima mistura de anime com 3D, que é o cara. Eu não pensei muito nas décadas, eu mesmo fiz a pergunta, né, mas eu não pensei muito bem nas décadas, em nada assim. Eu pensei em 3, assim, que eu acho que representa bem anime no geral, anime, e que eu acho muito bonito. Eu gosto muito do Akira, e eu não sei se vocês já viram, são 3 curtas juntos, chama Memories, eu acho que é Memories, uma coisa assim. Mesmo autor. É do Katsuhiro Komo. Isso mesmo. Que eu acho esses dois pra mim já representariam muito bem. E colocaria um popzinho aí, só porque foi o primeiro que eu tive contato. Samurai X todo mundo conhece, é bem popularzinho, mas eu gosto bastante, mais do mangá do que do anime. Então, só pra fugir do que vocês falaram aí, então eu vou de Macross, na série, Nausicaa do Vale dos Ventos, do grande Miyazaki. Um que eu, inclusive, escrevi a crítica, eu não sei, provavelmente quando a gente estiver colocando o cast no ar, provavelmente já deve estar entrando o terceiro, que é Death Note, das séries mais novas, das que eu vi, eu não vi muitas, mas das que eu vi é das mais interessantes. Beleza. Falamos então, agora vamos dar um pulinho pra Tokusatsu, porque a gente não podia deixar de falar Tokusatsu. A gente acaba sempre citando uma vez ou outra assim as origens do Tokusatsu, né? Afinal de contas é um blog, um podcast disso. Mas vamos dar uma passada rápida. O primeiro foi realmente Godzilla? Não. O que teve antes disso? Lembrando que Tokusatsu são efeitos especiais. Sim. Teve alguns filmes feitos antes, sim. O Godzilla foi o primeiro monstro. Entendi. Mas teve alguns filmes anteriores, sim. Teve o Homem-Vapor. Teve alguns outros, realmente eu nunca pesquisei muito a fundo esses filmes. Mas o Homem-Vapor, por exemplo, teve efeitos do Eiji Tsuburaya. Homem-Vapor, esse é interessante. Já assistiu ele? Não, só cenas no documentário. Deve ser bem antigo, então. Material dos anos 50, né? Porque quando a gente gravou o cast sobre a história do Tokusatsu, a gente acreditava, até o convidado tava com a gente, que é o Ricardo, você falou pra gente que os primeiros foi Mothra, Godzilla, aquela ideia lá dos monstros, né? Combater a poluição. O Homem-Vapor, ele deveria ser muito popular em saunas, né? E quando ele precisava disfarçar, ele entrava numa sauna, né? Ou então quando ele precisava de mais poder. Agora, bom, aí a gente teve realmente esses monstros e tudo. E eu até te perguntei isso, Alexandre, mas eu vou fazer de novo essa pergunta. De onde que veio essa quantidade de monstros, assim? É realmente coisa da Segunda Guerra, do medo que eles estavam vivendo nessa época? O Godzilla, ele foi inspirado em filme americano. Entendi. Não vou lembrar agora o nome, Monstro do Mar. A temática nuclear, sim, aí é uma coisa decorrente da Guerra Mundial, né? O medo de monstros é uma coisa mais universal mesmo, assim como antigamente as pessoas como dragões. Então
é uma coisa mais universal. É A verdade. ficção científica americana dos anos 50, ela é povoada dos filmes de monstro, desde O Incrível Homem que Encolheu até O Monstro do Mar Louco. A ficção científica dos anos 50 americana, também inspirada por essa questão do medo da Guerra Fria, do medo da invasão soviética, transformava aqueles vilões, aqueles ditos vilões, né, os soviéticos, etc., de uma forma que pudesse ser entendido por toda a população. Então eles transformavam esse medo no medo do desconhecido, que era, no caso dos filmes, mostrado como monstros, bichos radioativos, e aí você tem uma série incalculável de filmes de monstros que também são dessa época. Então é legal saber, porque eu não fazia a menor ideia que o Godzilla é uma inspiração americana. Para mim, na verdade, eram fatores que aconteceram em paralelo. Teve essa influência, sim. Eu acho que o Godzilla é um grande dragão de Komodo. Com anabolizante. Agora, e depois do Godzilla veio o que, Alexandre? O Godzilla já teve uma sequência no ano seguinte. E junto com ele que vieram, os outros, o Mothra, foram aparecendo nos filmes dele ou eles tiveram filmes isolados primeiro? O Mothra teve filme próprio. E depois juntaram? Sim. Ah. Que ano é o filme do King Kong, o primeiro mesmo, clássico? 33. O King Kong, ele tem alguma influência ou amizade com o Godzilla? Eu acho que tem, porque eles chegaram a ter um filme juntos, eu acho. Teve King Kong vs Godzilla em 62, né? Eu acho legal você ter citado o King Kong, porque eu acho que ele é o pai de todos os filmes de monstros. Posso estar enganado, mas antes do Godzilla você teve Monstros só... gigantes, né? Exato, monstros gigantes. Eu acho que antes do Godzilla você só teve o Golem na Alemanha expressionista como filme, pelo menos de repercussão, em termos de filme onde você tinha uma criatura que amedrontava alguém. Esse filme do Godzilla vs King Kong, quem venceu? Venceu o King Kong. Pai, eu torci Filme mais. americano, né? Você acha que Ah, o Godzilla japonês ia vencer? Ô Alexandre, e o primeiro herói? Eu lembro daquele lá do Moonlight Mask, que eu não sei como é que é o nome Então, dele. esse aí foi o primeiro pra televisão, né? Aham. É que teve um pra série de cinema, que era o Super Giant, Super Gigante, né? Na verdade, era Super Giant, só que era um plural colocado errado, que era um cara só. Ele não era gigante. E ele não era gigante? Ele não era gigante. Imagina a Mas, frustração enfim, da era- pessoa chegando no cinema. Ei, esse cara não é gigante. Era meio uma imitação de Super-Homem, né? Tem uma influência daqueles seriados de cinema dos anos 30 e 40, Flash Gordon. Sim, totalmente. Mas assim, o cara era basicamente um Super-Homem, né? Roupa colante, capa, não usava máscara, mas usava um capuz, né? Isso ainda era no cinema, né? Começando em 57, o primeiro super-herói pra cinema, aí o Gekko Kamen, que é o Máscara do Ar, aí foi em 58 já. E aí foi a primeira série, assim, televisionada de Primeira série com um herói de TV. preto e branco, né? Isso. Basicamente um lutador que usava pistolas. Primeiro super-herói mesmo, o cara com superpoderes, seria mesmo o National Kid. Ah, tá, veio antes do Ultraman ainda. Aí em 60, né? Deu um upgrade no conceito de super-herói de TV. Mas não era novidade, né? Como eu falei, o Super Giant já era um super-homem oriental. E quando é que o Toku tomou conta da programação da TV japonesa? Quando é que esse boom aconteceu? E tem alguma explicação para isso? O Vingador do Espaço, em 66, ele já tinha feito muito sucesso, né? Uhum. Primeiro seriado colorido da TV japonesa, a criação do Osamu Tezuka. Logo em seguida estreou Ultraman, que teve picos de mais de 30 pontos de audiência, o que era absurdo. Mais nada tem isso aí de audiência hoje em dia. Fala-se de uma série de tokusatsu de muito sucesso, tem 10 pontos, 12 pontos. Aí é um mega sucesso. Ultraman teve mais de 30 pontos de audiência, 30% de audiência, e foi um sucesso incomparável. Por isso que tá aí até hoje. Porque até hoje o Susumu Kurobe é o Ultraman, o ator, né, é o Ayata, é o Ultraman. A televisão japonesa é muito disputada, né? Então, e aí, bom, teve Ultra Seven, teve outras produções, né? Em 71 teve um novo Kaiju Boom, a explosão de monstros. Também teve o Henshin Boom, a explosão, né, dos heróis de transformação. Foi quando o primeiro Kamen Rider fez sucesso. Ô Alexandre, falando sobre o Ultraman, aí nessa onda de caras gigantes que enfrentam monstros, tem um que também faz parte da história aqui do Tokusatsu no Brasil, que é o Spectraman. O Spectraman, que em 71 ajudou a puxar esse primeiro Henshin Boom. Era o regresso de Ultraman, o primeiro Kamen Rider e o Spectraman. As três séries que... As três estavam na TV na mesma época? As três? Na mesma época. Nossa. Passava no Bozo, eu acho. Um passava na Globo, outro passava no SBT. Não, passou, os dois passaram no SBT e o Spectraman passou na Record também. Eu lembro que era uma Mas aí vocês estão misturando o Brasil e o Japão. Não, eu tava dizendo lá no Japão mesmo. Uhum.
peraí, então deixa eu só entender. A Tsuburaya foi a primeira produtora a fazer Tokusatsu? Ou não? Ou foi a Toei? Não. Ou foi nenhum dos dois? A Toho fez o Godzilla, né? É. De herói, sim, a Toei. A Toei porque o... Não, antes da Toei, peraí... Então, esse Gekko Kami não era da Toei, não, peraí. A produtora, se não me engano, é a Senkosha, que é uma que não existe mais. Toei que depois tomou conta, né? Aí depois o outro boom que a gente teve foi nos anos 80 já, com os Metal Heroes, ou teve alguma coisa no meio desses dois? Então, o fenômeno de audiência anterior foi o Go Ranger, né? É, foi o Sentai, né? Tem uma série de 77 que eu acho assim, eu não tive a oportunidade de assistir nenhum episódio, mas eu vi fotos, pequenos vídeos, que é a Kaketsu Zubat. Porque na abertura da série eu já falei assim, nossa, porque o cara tá indo no hospital, aí o vilão pega uma metralhadora e fuzila uma mulher que tá toda enfaixada. Aí o cara grita, não! E transforma. Esse é aquele que o cara é um mariachi que se transforma com o violão? É esse mesmo. Oh, cara, imagina um japonês vestido de mariachi, cara, que ele faz um se transforma, tipo num luteador de luta livre. E é o chefe Masaki do Inspector. É verdade. Não, cara, Hiroshi Miyauchi. Continuando aqui, como eu já disse, aí teve Metal Hero, e aí foi aquilo tudo que a gente já conhece. Primeiro Metal Hero, qual que foi? Gavan? O Gavan mesmo? Vou colocar uma questão aqui que eu acho interessante. Tem uma coisa também que a gente nota muito, que antigamente os atores se repetiam, hoje não. Por que nessa época, eles se repetiam os atores? Porque tinha muito pouco ator? Era opção dos produtores, pegavam um ator que já era conhecido para ajudar a puxar a audiência. E no caso dos anos 80, um dos produtores, se não me engano era Susumu Yoshikawa, ele falava que não tinha paciência de ficar fazendo audição. Aqueles testes, vai lá, 200, 300 candidatos para escolher, ele não tinha paciência. Então ele preferia chamar um ator que ele confiava. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu sempre tive uma estranha curiosidade de saber. Aproveitando o Nagado aqui, não é sério, pergunta séria, não é uma palhaçada não, vocês estão pensando. Se existe alguma explicação, se alguém consegue pelo menos ter uma ideia do porquê que os heróis japoneses, tão diferentes do que a gente costumava assistir, fizeram tanto sucesso no Brasil e são cultuados até hoje, tanto é que existe o Senpu. Se existe alguma explicação, se alguém consegue entender algumas motivações para que esse tipo de personagem faz tanto sucesso por aqui. Olha, algumas coisas são universais, mas assim, alguns japoneses mesmo, que eu tive a oportunidade de trocar ideia, eles também ficam intrigados. Nunca faz ideia de que o trabalho deles faz ou fez sucesso aqui. Então é uma pergunta que todo mundo faz, né? Uma das explicações que eu coloco, tanto falando de mangá, de anime, quanto heróis de Tokusatsu, é que eles são muito humanos. Independente se é um épico espacial, se é uma história de cotidiano, o personagem ele cumpre uma evolução pessoal. Ele tem um objetivo, ele passa por transformações. Como no Dragon Ball, começa quando o Goku é criança, fica adolescente, adulto, tem filhos, morre, tem todo explode o planeta. entre outras coisas. Então são personagens humanos, né? Eles têm, geralmente, não todos, mas geralmente tem um começo, meio e fim. E tem uma evolução. O personagem, mesmo que ele seja só desenhado, ele envelhece. O tempo passa para ele. Então o leitor acaba se identificando com a sua própria vida, né? Por mais fantástica que seja a história, busca por aprimoramento pessoal, cumprir um sonho, e a coisa não é tão cor-de-rosa como aparece geralmente na ficção ocidental. Nem sempre o final é feliz, o caminho é tão importante quanto o fim, né? Tem a ver também o fato da gente ter muita gente que veio do Japão? Não muito, isso aí talvez tenha facilitado muitas coisas. Isso, se você lembrar, Jaspion e a maioria das séries dos anos 80 foi Everest Video, que começou como uma locadora da colônia japonesa. Então a existência de uma colônia japonesa facilitou muita coisa. Agora, na França não existe colônia japonesa e lá faz muito sucesso. Faz muito sucesso, não pode ser só isso, né, que explica. Sim. Entendi. A minha opinião é que, antigamente, nas séries americanas era herói chega, derrota o monstro, fim. Em algumas séries de Tokusatsu, assim, pelo menos algumas que eu vi, por exemplo, o Flashman, tinha uma carga dramática gigantesca, sabe? Acho que tinha os dramas dos personagens, tinha as brigas, torna a coisa também mais real. Não em questão assim de super-herói e poderes, mas em questão assim de humanidade dos personagens. E a finitude, você acha que isso também pode influenciar? Porque a gente está acostumado com, principalmente os quadrinhos americanos, e entra ano, sai ano, e eles continuam lá pelos hipóteses. Morre, renasce, mas você continua lá. Trocam os atores. Exato, isso é uma coisa que sempre me intrigou. O japonês tem essa facilidade de se desprender dos seus personagens, mesmo quando você fala de uma série em
como Ultraman ou Kamen Rider, é uma saga que tem diversos personagens, mas cada um deles é diferente. Cada um deles tem começo, meio e fim. O mesmo acontece com o mangá e com o anime. E é legal porque eu converso às vezes com um pessoal mais novo, da faixa de uns 15, 16, 17 anos de idade, e uma das coisas que eles mais gostam no mangá e no anime é exatamente isso, porque eles sabem que eles estão contando uma história que vai ter um final, e não vai ficar se enrolando eternamente. Isso talvez não ajude a pegar também essa questão da pessoa que está vendo, perceber que, poxa, é uma série que vai ter fim, eu preciso acompanhar. Pode ser um outro fator, essa questão? Ajuda. Olha, se for ver bem, é um formato de novela, que é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura. Então facilita, assim, o formato facilita uma história com fim, né? As pessoas têm mais facilidade de aceitar histórias assim, que você sabe que vai ter um final. Eu, por exemplo, também como fã de quadrinhos americanos, eu digo assim que os quadrinhos americanos são uma coisa atemporal, sabe? Você meio que desliga isso da sua cabeça quando você lê um quadrinho. Vai vindo e você vai lendo. Mas, por exemplo, assim, você chega pra uma pessoa e fala assim, aqui, como um quadrinho. Ah, mas o final dele, você não sabe. A pessoa tem mais, fala assim, tá aqui uma história fechada pra você. A pessoa tem mais facilidade de aceitar isso. A gente falou, até bom lembrar, o Alexandre falou isso sobre aceitação aqui no Brasil. Vamos só pincelar rapidamente, assim, a gente teve algumas séries, né, que passaram no Brasil. Vocês acham que realmente a mais marcante foi Jaspion? Muita gente acha Jaspion. Eu não sei se eu acho a mais marcante, assim. Realmente não é, não sei. Depende da época, porque pro meu pai, a mais marcante é Ultra Seven. Agora, pra mim, eu achei que o mais marcante foi o Jaspion, porque foi o primeiro que eu assisti naquela época que eu consegui entender, porque eu cheguei a assistir alguns episódios de Ultraman, mas não entendi nada, porque eu era muito, muito pequeno. Pra mim também foi o Jaspion também. Cada época teve o seu personagem marcante, né? Eu acho que foi por causa da época, por exemplo, os anos 70, assim, tinha sua programação infantil, mas não era uma coisa pesada, não era investimento pesado. E eu creio que nos anos 80 e 90, as crianças, assim, já foram um foco bem maior da TV. Eu acho que por isso que o Jaspion fez mais impacto do que, por exemplo, outra Seven, outra anime que passou antes. Teve o lance também do merchandising que veio, né? Isso que eu ia falar. Coisa que não havia antes. Exato. Não, eu lembro, as crianças se socavam por boneco do Jaspion. Quando veio Jaspion veio tudo, né? Álbum de figurinha, revista cara, quadrinho. Eu tinha um álbum de figurinha, cara. Tinha uma que você só vê a lente especial, cara. Tinha de tudo. Tinha até gente que passava cocô na parede pra poder assistir Jaspion. Toda vez essa história. O Circo do Jaspion. Teve Circo do Jaspion, Circo do Jirai, Circo dos Flashman. Acho que pra mim foi uma coisa mais emocionante, assim, da minha infância. Eu ver o Jaspion de perto, cara. Provavelmente uma da maior frustração depois de adulto saber que não é. Quais são as 3 séries indicadas pro pessoal? A antiga, a meio termo e a nova. Eu começo. Antiga, primeiro Ultra Seven, bem legal, bem à frente do seu tempo. Depois Jaspion, porque foi realmente que marcou. Eu falei que muita gente acha e realmente acho que marcou. E uma série que inovou pra mim, que foi bem, bem legal, agora mais recente, Garo. Uma série antiga também, eu recomendo Ultraman, qualquer um. Uma série assim, dos anos 80, 90, Flashman, o meu Sentai favorito. E uma série atual, o meu Kamen Rider favorito, que é o Kamen Rider Phase. Bom, o Regresso do Ultraman, de 71, Kamen Rider Black e acho que o Jetman, de 91, isso. Eu vou acabar mais como Vingadores do Espaço. Vou citar 2 dos anos 70, porque eu não sou um grande entendido do que está acontecendo atualmente no Toku. Então eu vou citar primeiro Kamen Rider, que é o pai de todos, e vou falar de Jiraiya, porque fez um sucesso inacreditável, apesar de eu não ser um grande fã, fez um sucesso inacreditável no Brasil, tanto quanto Jaspion, e para a questão da temática ninja, eu acho que foi abraçado até com mais facilidade do que o Jaspion. Não sei se eu estou enganado, mas acho que essa coisa do ninja ajudou o Jiraiya a entrar mais rápido na cabeça da molecada da época. Para começar, vou falar do Spectreman, apesar da roupa parecer reciclada, mas eu acho muito interessante, muito legal. Mais pra frente eu gosto de Cybercops, indico Cybercops, apesar dos efeitos especiais serem uma porcaria, mas eu achei o roteiro e a ideia interessante. E mais atual, todos já sabem, Kamen Rider Deno. Achei que você ia falar Kabuto. Não, Kabuto é só um Rider bonito. Ok. Olha, só uma coisa, só no Brasil que se fala Toku. Tokusatsu já é abreviação. Mas negócio de abreviar já é cultural.
Não, mas É o Mozart, que o pessoal chama de Mozart. Pra um fã americano ou japonês falar que gosta de tofu, vai pensar que porque tofu é de tokushu, especial. Eu gosto de especial. Especial o quê? Crianças especiais. Vai pensar que tá falando de queijo, né? Gosta de tofu. Eu tenho colegas que falam que dói a orelha quando ouvem. Muito bem, agora então, nessa segunda parte, a gente vai falar dos fãs de anime, fãs de tokusatsu, os fãs da cultura pop em geral. E eu começo com a pergunta básica, vamos esclarecer aqui, a gente pode até mudar um pouquinho a pauta, começar falando, o que é o otaku pra vocês? Pode falar... Otaku tem duas definições, tem o otaku japonês e o otaku no Brasil. Pelo que eu entendo, parece que o otaku no Japão, ele é um motivo de sátira. É o nerd que fica trancafiado em casa, apenas assistindo animes e vendo outros seriados. E no Brasil, parece que é levado a sério como um fã de anime. Eu que trabalho com isso. Hoje o otaku, assim, pelo menos na versão brasileira do otaku, né, digamos assim, é mais um comportamento do que só gostar de anime. Porque hoje você encontra pessoas que gostam de anime, que você não sabe, você não descobre até a pessoa falar pra você que ela gosta. Mas agora, se você estiver na rua, ver uma pessoa com uma touquinha, com uma camisa com um desenho de olhos grandes, falando coisas japonesas ininteligíveis, Mais uma malaquia de mangá e um caderno cheio de rabisco. isso. Eu morro de ódio daquelas meninas que forçam a voz fininha. Os travestis também, me lembram muito os travestis. Esqueci as meninas que falam nha toda hora. Nossa. Meninos também falam nha toda hora. E você, Nagado, o que você vê no Japão? Agora falando, entre aspas, tecnicamente, otaku, a definição é o cara que se fecha em si mesmo, ele é fechado em si mesmo. Otaku é um termo no Japão para casa, a casa da outra pessoa. Quando o indivíduo é chamado de otaku, é que ele é a casa dele. É como se fosse um caracol, uma tartaruga, enfim. A casa é o mundo dele, é ele mesmo. E ele é devotado a um tipo de hobby, não necessariamente mangá ou anime. Tem os otakus que são fanáticos por tudo relacionado à guerra, o cara sabe que tem enciclopédia sobre armas, outros sobre bandas de rock, ou o cara é fissurado por uma modelo específica, o cara tem 40 milhões de fotos da mesma atriz, da mesma modelo. Então, cada otaku tem uma especialidade. Os mais conhecidos são realmente os de mangá, anime e tokusatsu. Aqui no Brasil, até por erros de informação, o termo otaku se popularizou para fãs de mangá e anime. Inclusive, tem grupos de fãs de tokusatsu que dizem que são tokufãs, o que não existe, só existe aqui. Quem é fanático por tokusatsu é otaku também. Me lembrei até que o Alexandre Nagata estava falando que um dorama que envolve os otakus de várias coisas é o Denshotoku, que eu acho que é um dos doramas mais conhecidos que tem. É muito divertido. Que tem vários... Mostra esses outros otakus que ninguém conhece, que é o otaku de coisas militares, um que é viciado em trens, outro que é viciado em moda. Até você viciado em moda, você é considerado otaku. Essa novela, ela criou uma imagem bem simpática para os otakus, mas foi modismo. Pessoas tiravam fotos até na rua com aquele otaku clássico, né, que frequenta o bairro da Akihabara. Então, mas foi um modismo. Teve especial de TV, teve longa-metragem. Eu lembro quando eu estive no Japão, eu entrei numa loja de conveniência procurando bonequinhos para comprar. Aí eu cheguei no balcão e perguntei se tinha Ultraman e Yamato, né, que eu tava procurando. Aí a funcionária apontou para uma estante, virou para outra e as duas ficaram dando risada. Uai. Cara, exatamente. Então, apesar de algumas coisas serem muito enraizadas na cultura, para muita gente é uma coisa do outro mundo, é uma coisa de gente estranha. Bom, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos aqui em BH, eu não conheço o resto do Brasil em relação a isso, mas eu acho que aqui em BH, às vezes, o termo otaku tá virando pejorativo também, sabe? Da pessoa que gosta de coisas japonesas e tal, mas principalmente a pessoa que gosta de aparecer como tal, sabe? Não é a pessoa que gosta de verdade, sim a pessoa que quer aparecer e quer, sei lá, quer sair pra causar alguma coisa desse tipo. Eu já vi muita gente falando isso. Você quis dizer posers. Isso, mais ou menos isso. Eu já vi gente falando assim, o cara é otaku, não, ele gosta mesmo de anime. Eu não sei se vocês compartilham dessa visão. Antigamente eu acho que a ideia era essa, que otaku é o nerd bitolado. E hoje em dia não, virou uma questão de status. Faz cosplay.
Isso. Não é descendente de oriental, mas inventa um pseudônimo japonês. Então, assim, o cara chega no evento de cultura pop japonesa, assim, com todo o visual. Nossa, lá só tem otaku. Então, se eu for normal, como eu ando na rua, eu não vou ser bem aceito. Porque as tribos, elas são assim. Apesar que, como toda tribo, né, Mozart, tem, digamos, suas hierarquias, digamos assim, né, então, isso aí não é só pra otaku. Apesar que hoje tá algo tão bem difundido, nos eventos que a gente participa, você vê até muita gente não otaku agora. Diferente, tá heterogêneo agora. Te fala até que virou micareta, né? O Alexandre fez um texto muito interessante no blog dele sobre eventos de cultura pop japonesa, sobre a verdadeira essência. É um texto que todos os organizadores de evento, antes de fazerem, deveriam ler. É só, assim, resumindo, depois o pessoal confira no blog, nagado.blogspot.com, mas a essência do texto é destacar que os eventos de mangá e anime não colocam mangá e anime em primeiro plano. Colocam o cosplay na frente, colocam as anime songs na frente, colocam elementos derivados na frente do principal. Então, por exemplo, eu já cansei de ir em eventos, às vezes tem alguns desenhistas com trabalhos muito interessantes, desenhistas conhecidos que fazem mangá no Brasil, sendo empurrados porque tinha uma multidão histérica querendo tirar foto com o cosplay. Eu acho legal o cosplay, acho interessante, mas ele não deveria ser o principal num evento. Mas isso não é um reflexo dessa popularização? É um reflexo também do oba-oba, né? De tudo virar carnaval, de ficar muito no superficial. Eu acho que, veja nos eventos, às vezes vai 100, 200 pessoas ver uma palestra de desenhista, e vão 500 ver uma palestra de dublador e 1000 ver um desfile de cosplay. Parece que as pessoas não querem aprofundar, né, nas Mas coisas. isso é um reflexo da nossa sociedade, isso não é só nos eventos, vai ser em qualquer lugar. É uma pena, né? Quantidade de acesso à informação muito grande, mas informação rasa, sem nenhuma profundidade. Você sabe um pouquinho de tudo e sabe muito de nada. Você consegue ter uma conversa banal sobre qualquer assunto, mas se você quiser realmente ter uma conversa um pouco mais profunda sobre qualquer coisa, você não consegue. Os eventos são reflexo disso. Se tem um evento, de um lado acontecendo, palestra com o criador de Naruto, e do outro lado, desfile de cosplays de Naruto, pode ter certeza que o coitado desenhista ficar sozinho lá, ou com meia dúzia de gato pingado querendo mostrar desenho pra ele. O Kenshin citou antes, que é a micareta, que a gente tá vendo muito aqui em Belo Horizonte. Tá indo um público muito diferente. As meninas, hoje em dia, elas estão muito saidinhas. Então, assim, é fácil, beijo grátis, vendo beijo a R$1, e o cara chega e fica com as meninas. E o cara que tem um trocado no bolso sobrando, né? Não, vira a tremenda micareta mesmo. E eu acho que aí já joga toda já foge, né? Tem gente que necessita de atenção, né? Que é aquele caso das meninas de toalha do Anime Friends, eu acho. Aquilo nem foi o pior. Teve mais coisa, Alexandre? Teve. Coisas meio sem noção. O cosplay, eu nem lembro que personagem era, mas na parte da cima usava um avental só. Nossa. As meninas estavam de avental. Olha. Só que era um colégio de freiras, as meninas eram menores de idade e é complicadíssimo, né? É claro, tem. Faça um pedido às meninas que gostam de cosplays pelados, que por favor, façam se tem algo pra mostrar. Sabe? Faça as pessoas voltar com lembranças boas e não com traumas. Mas o que acontece? Tem um monte de cara também que fica lá babando o ovo, achando, ai, que coisa legal. Cara, todo mundo gosta de ver mulher pelada, é claro, normal. Mas, pô, tem locais pra isso. Você pode ver isso, inclusive, a superficialidade da superficialidade. Olha que teórico isso, né? Mas assim, se tem um cara com um cosplay ultra bem feito, muito bem feito, e uma menina com um cosplay que ela tá com um short e um top, vai todo mundo tirar foto com a menina que... Qualquer lugar, não é só o que eu te falei. É um microcosmo que representa o que a gente vê todo dia na rua. Essa coisa da menina se expor e etc, é o direito dela, mas assim, é a falta de percepção do lugar onde ela tá, e também a falta de organização e a falta de percepção da organização para quando acontecer um negócio desse, chegar a menina e falar, olha só, isso não tá condizendo com o evento. A minha visão, vem de fora, é que não há o menor interesse nisso. Porque o interesse é em faturar, o interesse é em atrair gente. Encher, né? Assim, vai esbarrar também num público mais interessado em festa do que em informação.
Isso já vem de casa, já vem da escola, a discussão é longa. Mas, por exemplo, até os dubladores são mal aproveitados em evento. O Gilberto Baroli praticamente escreveu 2 séries que chegaram aqui sem script nos anos 70. Ele teve que forjar os diálogos. Né? Muitas histórias do processo criativo que envolve a dublagem, a interpretação comparativa. Só que o pessoal vai lá e quer ouvir o cara gritar o bordão do personagem. Isso aí eu sei como é que é, porque já fiz entrevista com muitos dubladores, dando assim, o público do evento dando feedback negativo da entrevista, dizendo que não deu espaço pro dublador ficar falando bordão, ficar fazendo frases de plaquinha, sabe? Dizendo frases de plaquinha. O pessoal de evento daqui fala que é muito difícil trazer desenhista de mangá. Na verdade, eles só se preocupam em trazer cantores de anime song. Eu acho fantástico, eu adoro. Eu acho legal que um evento termine com um show de anime song, tira o show de rock. Agora, eles não vão atrás de desenhista falando que é muito ocupado. Agora, eventos nos Estados Unidos e na França sempre levam desenhistas de mangá. Como é que os caras conseguem? Então parece que é tudo muito difícil no Brasil, é tudo muito complicado. Eu não sei se é tão complicado assim, se falta um pouco de vontade mesmo. E agora puxando pro nosso lado, o fã de Tokusatsu. Vocês veem muita diferença no fã do Tokusatsu especificamente pro fã de anime ou anime? Eu, sinceramente, muitos fãs de Tokusatsu primeiro já foram fãs de anime. Nem todo mundo viveu a época da Manchete. Muitos vieram assim da época do Power Ranger mesmo. Eu sempre gostei de Tokusatsu, mas depois que eu comecei a mexer com anime, com eventos, é aí que eu me tornei um fã ávido de Tokusatsu. Eu acho que é mais fácil você puxar pro lado do fã de Tokusatsu aquele cara que viveu na era Manchete, do que o novo. O novo ele tá acostumado com uma outra ideia de anime, de séries, então o cara olha com desdém a série de Tokusatsu. Tenho quase certeza que 80% dos fãs de Tokusatsu no Brasil são geração Manchete. Eu acredito que sim. Sim, é a galera mais velha, né? Tem pessoal que é fã da geração Manchete, um pessoal mais novo que vê pela internet, basicamente assiste Kamen Rider e Super Sentai, o pessoal mais da minha geração que assistia na Record, na TV Tupi, o material mais antigo, e o fã de Ultra, que normalmente é só fã de Ultra, não gosta de outras coisas. Eu gosto. Eu sou fã de outro. Geralmente. Mas é minoria, né? Geralmente fã de outro é uma coisa à parte. E muitos fãs, né, de Sentai e Kamen Rider dizem que são fãs de Tokusatsu, mas eles ignoram ou desprezam completamente tudo que não seja Kamen Rider ou Sentai. Na verdade, não entender do que é Tokusatsu. Claro que pode ser aquele fã mais específico. Ou então, o cara que se diz fã de Tokusatsu, se o herói não fala Henshin, se o herói não tem uma armadura, não é Tokusatsu. Porque temos live action que são Tokusatsu, mas o cara não reconhece. Eu vejo muitas distorções. Às vezes eu vejo alguns fóruns e o pessoal tem gente que pensa, por exemplo, que aquela denominação Other Hero é uma franquia. E é só aqui que se fala isso. Other Hero são os outros personagens. Como outros, né? Por que outros? São as séries que não são franquia, né? Não, séries que não é nem Ultra, nem Sentai, nem Rider. Aí chama Other Hero. Não existe isso. E fica uma limitação que tem que ser ou Rider ou Sentai, ou Ultra. Foi uma coisa que o Luiz falou uma vez, que a pessoa preocupa muito em determinar isso é o isso é aquilo. Rotular. Pra quê? Não preocupa com franquia, não. Falando ainda dos fãs, eu acho que talvez aqui no Brasil, os fãs que são antigos, é um público muito fiel, o público que continuou, que manteve, porque a gente teve aqui um período muito grande sem as séries, né? E a gente continuou, pelo menos as poucas pessoas que continuaram tentando buscar informação. Aí teve herói, a gente procurava herói, mas não tinha acesso a séries e tudo mais. Então é um público assim que carrega essa vontade de gostar muito e tudo mais, buscando em fontes que não são tão fáceis de encontrar, né? A gente sabe que não é tão fácil de achar. Ô Luiz, o público de Tokusatsu, os fãs de Tokusatsu, são tão fiéis assim, que eu me lembro que teve uma entrevista, sem ser a entrevista do Jô, não confundam com o cara do Circo do Jazz, mas com um ator mesmo. Ele falou que, tipo assim, o Brasil, assim, foi um dos países mais sucesso mesmo, que nem no Japão fez tanto sucesso, assim, que não teve um feedback tão bom, assim, pra carreira dele, quanto o Brasil, assim. Tipo. O problema é que, como esse público ele não teve continuidade, ele não teve crescimento, ele envelheceu, e ao mesmo tempo que ele envelheceu, ele ficou chato. Sim. Ficou cabeça dura.
ele ficou intransigente e ele não aceita nada que seja novo ou diferente daquilo que ele considera a verdade absoluta. Além do que, tem um fato básico, que é uma coisa que o Nagato falou na primeira intervenção dele na nossa gravação. Tokusatsu é série para criança. Fica estranho você querer que uma criança hoje goste daquilo que o cara que hoje tem 30 e tantos anos ainda gosta, ou pelo menos tem uma saudade. Por mais que as histórias sejam extremamente bem feitas, espetaculares, se você não evolui e continua simplesmente cabeceando em cima daquelas mesmas coisas, gostando somente daquelas mesmas coisas, você não cresce. Quando tem que estar aberto a descobrir outras coisas, a descobrir coisas diferentes. Você tem que procurar coisas condizentes com o teu desenvolvimento pessoal. Você ficar cabeceando e achando apenas que Changeman, Jaspion, Kamen Riders e afins são a última bolacha do pacote, eu acho que não funciona bem por aí. Eu acho que você pode gostar, é evidente, tem muita coisa que eu gosto, essas coisas que você tem, por exemplo, mas eu não gosto só disso. E eu vejo muito fã gostando só disso. Toda vez que a gente aqui no Senpu tenta fazer alguma coisa diferente, a gente tem um feedback negativo em relação a alguma coisa que fuja um pouco, ou no que eles acham que foge um pouco, do que a gente acha que pode ser diferente e interessante para apresentar para essas pessoas. Então acho que o fã precisa também perceber que a última bolacha do pacote não existe. Você sempre está aprendendo coisas, você sempre vai acrescentando coisas na sua cabeça, e é sempre bom você aprender. E eu não vejo muito isso no fã do Tokusatsu. Eu vejo um pessoal muito cabeça dura, muito fechado. É difícil demais agradar o fã de Tokusatsu, porque se você foge um pouco, o fã não aceita. Eu acho que o fã de Tokusatsu também, pro Tokusatsu voltar a dar certo aqui, é o que o Alexandre falou, aliás, que os Alexandres falaram. Tem que reciclar, a pessoa tem que abrir a cabeça, né? E o Mozart falou isso também. Antes que eu me esqueça, prova disso foi o sucesso que Rio Kendo teve na TV. Exatamente. Não foi fã de Tokusatsu que assistiu Rio Kendo, não. Claro Passou depois de Pokémon. Tokusatsu é pra criança, então se tivesse um novo retorno no Brasil, dava certo. Power Rangers dá certo. Dá certo. O Kamen Rider que foi adaptado, como é que chama? Dragon Knight. O Cavaleiro Dragão. A meninada adora, o meu irmão adora e tudo mais, então eu também adorei porque tinha os bonecos na loja, filho. A gente não gosta tanto porque a gente conhece o original e tudo mais. Eu acho que se viesse pro Brasil de novo, talvez teria um alcance maior, mas infelizmente não é o que acontece. E a gente fechou sim, realmente fechou a cabeça pra séries novas e é triste isso. Uma coisa que eu digo sempre, ela até se encaixa no contexto da conversa, que se você se fechar, você vai perder muita coisa que às vezes pode até mudar a sua vida, sabe? Claro. Eu conheço assim muita gente assim que falava que o Black era eterno, sabe? E hoje fala que o Decade foi a melhor coisa que ele já viu. A gente criou o termo, né? Viúvas do Black. Viúvas do Black, isso mesmo. Aí depois começaram a procurar os outros Kamen Riders que apareciam na série, né? Pra saber mais e, sabe, é uma coisa assim muito legal, sabe? Mudou. Uma coisa que me irrita profundamente, fãs de anime, fãs de Toku, pessoas normais que me falam assim, eu não assisto série antiga porque os efeitos são ruins. Gente, eu vou dar o dinheiro que as pessoas tinham, a produção da época, a tecnologia da época e pedir pra vocês fazerem uma série melhor. É impossível praticamente. É muito bom. Claro que tem séries ruins antigas, tem como tem séries novas que são ruins também. Na época eram os efeitos que tinham e as pessoas estavam tentando fazer o melhor. Vamos parar com isso. Gente que escreve, que manda coisa pro Senpu, inclusive já falou isso. Vamos olhar com o olho mais assim, compreensivo para as coisas. O Mega Monster é a prova da evolução e sem perder a essência. Tem um problema assim básico de definição. O que é uma produção Tokusatsu? Pela definição clássica, é um filme que utiliza efeitos especiais. Então pode ser qualquer tipo de história que, para ser contada, necessita de efeitos especiais. O Yamato, por exemplo, que todo mundo tanto comenta, o filme da Patrulha Estelar, é um Tokusatsu. O que se convencionou, mesmo lá no Japão, é um filme de super-heróis. Um herói e um grupo de heróis lutando contra o mal. E não tem nada a ver. Faz parte, é um subgênero. Como Godzilla é um subgênero, Kaiju, né, os filmes do monstro. Mas qualquer produção que necessite que os efeitos especiais fazem parte da história, ele é um Tokusatsu. E essa definição ela escapa para a maioria dos fãs, né? Ficou reduzido a um filme de super-herói. Super-herói e muitas vezes super-herói japonês, né? Mas não, filme de super-herói japonês que luta contra o Império do Mal. Isso. Porque, por exemplo, a gente foi falar de Homem-Aranha e Avatar e aí já quase acabaram com a gente falando que não era Tokusatsu, não era pra gente falar sobre isso. Mesmo no Japão, se não é uma produção de Ultra, Raider, Sentai, Godzilla, assim, eles não chamam de Tokusatsu. O Yamato
É um filme de efeitos especiais. SFX, Special Effects. Não usam porque se falar Tokusatsu vai queimar o filme. Mas E o que você acha disso? se a gente lembrar que o termo Tokusatsu é definição de efeitos especiais, mas está muito estigmatizado, né? Ficou muito limitado o tipo de história que se conta e o tipo de história que o público gosta de ver. Então se associa diretamente a super-heróis. Uma revista que quebra um pouco isso é o Chusen, é uma revista tradicional japonesa que fala tudo ligado ao universo dos efeitos especiais. Claro, tem um foco especial, um ultra high dele sentar que precisa vender, mas foca um filme de efeitos especiais, mesmo as produções internacionais, são abordados pela revista. É a única publicação que dá uma abordagem bem geral sobre efeitos especiais, sobre Tokusatsu lá no Japão. Por exemplo, se a gente pensar num filme sobre extraterrestres que tem efeito especial, a gente pode chamar de Tokusatsu? Sim. É porque a gente realmente teve muita gente falando que não era Tokusatsu. A convenção que eu gosto de manter é que é um filme de efeitos especiais feito no Japão. Entendi. Assim como o anime, apesar de anime significar desenho animado, é um desenho animado feito no Japão. Então Tokusatsu é um filme de efeitos especiais produzido no Japão. Vamos falar, que eu acho legal falar do fanatismo. Eu queria fazer um comentário. Sim. Teve um momento na nossa conversa que a gente falou sobre fãs de anime que desdenham Tokusatsu. Isso aí, olha, todo nicho de fã sofre o preconceito de quem acha bobagem, acha coisa de criança. O que muito fã de manga gosta de falar sobre quadrinho americano? Aquele lá que as pessoas usam cueca por cima da calça. Se referindo ao Super-Homem, ao Batman, a tantos outros heróis, né? Só que quadrinho americano não é só isso, quadrinho de super-herói não é só isso. Provavelmente esse fã de manga nunca leu Watchmen, nunca leu Cavaleiro das Trevas, nunca leu Demolidor, O Homem Sem Medo. Então tem aquela visão estética desdenhando. Ou alguns fãs de comics dizem que mangá desenho é tudo igual, eu não consigo ler, desenho é tudo igual, ignorando que tem diferenças enormes entre um Katsuhiro Otomo, um Goseki Kojima, um Masakazu Katsura, um Shotaro Shinomori, só que o fã, pra mostrar que o que ele gosta é bacana, ele tem que desenhar outro gênero. É uma pena porque perde muita coisa, né, Alexandre? Podia estar curtindo coisas legais em diferentes estilos, né? O fã de anime que fica metendo pau em Pokémon, anime não é só pra criança, então pra dizer que não é só pra criança, então ele fica hipervalorizando o Death Note, o Evangelion. Tem sempre que procurar alguma coisa pra desdenhar, pra mostrar que o dele é mais bacana. Eu já presenciei uma história, aproveitando que o Nagato falou, que teve uma pessoa que falou exatamente isso, que Tokusatsu era pra criança, que Tokusatsu era infantil e tal. Aí a pessoa se virou, pegou a plaquinha dela, botou a touca que tem orelhas até o chão, sabe? E saiu pulando dizendo nhá, sabe? E aí você sente sabe? Ironia, sabe? E outra coisa, pessoas que desdenham outras pessoas têm que prestar atenção que muitas das coisas que hoje você gosta tem origem, por exemplo, a pessoa gosta de mangá, só tem origem, sabe? O Japão decidiu fazer comics assim como os Estados Unidos fazia. Hoje o que você desdenha, se não tivesse existido, talvez não teria o que você gosta hoje. Não, o que é mais ridículo mesmo? Muito fã busca o quê? Autoafirmação. O que é mais ridículo nessa busca por autoafirmação é querer hipervalorizar alguma coisa que gosta. Por exemplo, já vi muito fã de Cavaleiros do Zodíaco dizendo que é um desenho mais adulto porque tem muito sangue, tem muita violência. Outros dizem, isso aqui é mais adulto porque tem uma cena que a personagem aparece tomando banho. Não tem coisa mais pra adolescente babão de personagem tomando banho ou jorrando sangue, arranca o braço do cara, arranca a orelha do cara. Isso não é ser adulto. Você diz, tal série é mais adulta. Não é mais adulto. E às vezes o fã busca essa autoafirmação. Como tem muito fã que diz, Black é mais adulto, Metalder é mais adulto. Não exatamente. É um produto mais elaborado, para público, no caso Black e Metalder, para público infantil, só que ele permitia uma leitura, uma apreciação de um público mais velho, que tinha uma compreensão melhor da história, como os Ultras. Entre a série muitos episódios eu só entendi quando adulto. O fã, o curtidor não precisa buscar esse tipo de legitimidade, entre aspas. Eu me divertia muito vendo Pokémon. É infantil, bem feito, não ofendia minha inteligência. Qual o problema? O que eu acho que é engraçado é que o fã, quando ele diz um negócio desse, o fã ou qualquer pessoa, dessa coisa da mas isso é infantil, isso não funciona, é engraçado, porque ele tá, querendo ou não, ele tá matando o próprio objeto de adoração dele. Porque se ele diz que o negócio é infantil, o mais novo não vai poder assistir. Porque eu, por exemplo, assisti Akira quando eu tinha 8 anos de idade. Me pergunta se eu entendi alguma coisa. Claro que não. Mas se eu não tivesse, depois que eu tivesse visto Akira com 8 anos de idade, mas assistido uma outra quantidade de desenhos animados e animes e outras coisas,
que fosse me preparando para assistir alguma coisa mais adulta, eu não estaria pronto para conseguir fazer aquela compreensão. Então é meio absurdo você querer que um moleque de 7, 8 anos de idade assista uma coisa extremamente adulta. É lógico que ele vai assistir uma coisa infantil, e é lógico que você tem que estar na televisão. Evidentemente, porque a televisão vive de renda, e quem dá renda para esses caras são as crianças que vão encher o saco do pai para comprar o bonequinho. É assim que funciona. Então quando o cara fala que isso não presta, isso não sei o que lá, isso é mais adulto, não assiste isso é uma bobagem. E é muito de autoafirmação, como o Nagado brilhantemente falou. Isso é uma coisa muito irritante, você tem que justificar o seu gosto dizendo que o outro é pior. Agora é inaceitável, isso eu acho realmente inaceitável. Não gosto, mas eu não assisti. Não gosto porque não presta. Não, por que não presta? Tenha seus motivos, né, suas razões e saiba explicar. O fanatismo ele cega, né, cara? Eu acho que o fanatismo, a principal característica do fanatismo é isso. O que me deixa mais triste, eu me fecho pra coisas novas que podem ser muito legais, tão legais ou até mais legais do que as coisas que eu já gosto. O cérebro nosso não é um HD que chega nos 500 GB e ele acaba. Ele é um universo em expansão, cara. Você pode jogar informação que vai vir coisa nova. O fã verdadeiro de qualquer coisa é o cara que entende, que dá uma chance, que enxerga pra frente, não pra trás só, né? É importante enxergar pra trás também, mas pra frente é legal também. A não ser que você seja um caranguejo. A não ser que você seja um caranguejo. Aí você enxerga pro lado. Eu acho que nós já falamos demais. É um tipo de tema onde não tem como parar. Todo mundo vai falando e vamos nos completando. Então não seja um alienado, seja um fã, mas um fã amplo. E não desdenhe aquilo que você não gosta. Não seja um alienado, seja como o Nagado. Vou cobrar, hein? Vou cobrar royalty. Que beleza. Próxima camisa do Senpu. Vamos fazer isso. Vamos com calma, galera. Não saem xingando a todos. E vocês que são viúvas do Black, bem... Arranja um marido novo. É de preto mesmo, viu? Como já foi dito, né, não se fechem para tudo. Aceitem as coisas, assim. Tudo que vem pra você. Se for pra falar mal, pelo menos veja. Conheça, né? Pra ter uma base pra você fazer sua crítica. Cara, hoje você tá aí sentado, mas do nada, se você abrir o suficiente, você tá aí pulando de bug jump, cara, vira seu esporte. Então, é isso mesmo, e crianças comam seus brócolis. Eu acho que a discussão é muito válida, eu acho que é um assunto que não tem fim. Eu acho que a gente falou basicamente dos pontos mais importantes. Eu acho que é o resumo de tudo isso. Eu acho que se você for fazer uma crítica para alguma coisa, assista, isso é o principal, primeiro. Segundo, depois que você assistir, reflita sobre o que você viu. Não saia com a primeira impressão. Se você não conseguiu entender, dê uma segunda chance, assista de novo. E aí faça uma análise, uma crítica, ou xingue no Twitter. Faça o que você quiser, mas pelo menos com um pouco de base. Não adianta você sair xingando sem você ter uma base sobre qualquer coisa. E os fanáticos, eu tenho só tristeza, porque ser fanático por qualquer coisa é muito ruim. Você adorar uma coisa é ótimo, mas desde que você não fique bitolado, né? Não dê oportunidade para outras coisas, o diferente entrar na tua vida, para que você faça novas amizades, de repente conquiste alguma coisa nova para você, que, enfim, a arte faz isso com a gente. A arte, ela acrescenta coisas, de uma forma lúdica, ela faz a gente aprender sobre diversas coisas. E Man já ensinava a gente no final dos desenhos animados. Quem lembra? Puxa, sem dúvida eu me meti numa encrenca hoje. E tudo começou porque eu não levei a sério uma coisa que eu não entendia. Quando se está crescendo é natural ser curioso, mas brincar com coisas que a gente não entende é muito perigoso. Coisas como eletricidade, pílulas, frutinhas do mato. Brincando com isso, você está procurando encrenca. Mexa sua mente com o que você sabe que é seguro e você estará dando um grande passo para evitar acidentes. Até mais tarde. Nagado, você quer deixar um abraço, agradecer a galera? Agradecer a oportunidade aí, o papo divertido, agradecer os colegas aí de bate-papo. Obrigado. Então tá, eu queria te agradecer, Alexandre, queria agradecer ao Alexandre Landucci também, o Kenshin e o Mozart. Esse papo realmente tem milhões de assuntos a serem abordados e reabordados. Espero que isso sirva para as pessoas abrirem o coração e darem realmente chance a tudo que é novo, porque tem muita coisa boa chegando, tem muita coisa boa antiga, tudo que é novo e tudo que é novo antigo também, né? Entre aspas. É isso. Obrigado, galera. Valeu e até o próximo cast. E vocês viram o geninho no episódio de hoje?